Quantos creem nessa palavra cantada? Digam amém. Boa tarde, povo de Deus. Vamos sentar em nome de Jesus. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, né? Serviremos ao nosso Deus. Para mim, um dos textos mais lindos. Difícil falar assim, né? Precisar que texto é mais bonito, porque tudo é Bíblia e tudo que é a palavra de Deus é belo, é maravilhoso, é tremendo. Mas para mim é um dos textos mais fortes e bonitos da Bíblia. Por quê? Quando você para pensar, isso é uma palavra que Josué declarou. Josué disse ao povo, faz parte de uma decisão que ele tomou. Ele estava dizendo ao povo no Antigo Testamento: olha, eu não sei o que é que vocês vão fazer, eu não sei qual é o Deus que vocês vão seguir, eu não sei debaixo de quem que vocês vão se submeter, mas uma coisa eu tenho certeza e já decidi: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para mim isso é forte, porque não fala apenas de ser do Senhor, o que já é maravilhoso. Amém, igreja? Ser do Senhor já é maravilhoso. Declarar: eu e a minha casa seremos do Senhor, já é maravilhoso, já é fantástico. Agora, esse texto vai além. Esse texto diz: eu e a minha casa serviremos. Nós não apenas seremos, não apenas vamos entregar a nossa vida ao Senhor, mas eu e a minha família estaremos envolvidos com a obra do Senhor, gastando a nossa força, a nossa energia, servindo ao Senhor. E o Salmo 100 diz: servir ao Senhor com alegria. Diga glória a Deus, irmãos. Gente, que bom vê-los aqui, mais uma vez boa tarde para vocês, o pessoal que está em casa também. Hoje é quarta-feira e normalmente na nossa igreja nós temos um alvo toda quarta-feira, né? Nós oramos pelo quê, gente? Pela nossa casa, pela nossa família. Por isso nós temos declarado esse texto, temos declarado essa palavra, e daqui a pouco, claro, nós vamos orar essa palavra, né? Nós vamos declarar essa palavra em oração, orando a palavra de Deus e declarando: eu e a minha casa estaremos envolvidos no serviço para Deus, no serviço para o Senhor. Se você trouxe a sua Bíblia, abre em João capítulo 14. O nosso ponto de partida vai ser num texto muito conhecido. Não tenho a pretensão nessa tarde de trazer assim nenhuma grande novidade. Eu acredito que o Espírito Santo hoje nos fará lembrar de princípios que são importantíssimos. Daqui a pouco a gente fala um pouco sobre o tema, mas deixa eu explicar algo para você primeiro. João capítulo 14. João é Novo Testamento. O Novo Testamento começa Mateus, Marcos, Lucas e João. Capítulo 14, versículo de número meia dúzia, versículo 6. João capítulo 14, versículo 6. Palavra de Jesus, do nosso Senhor. Mesmo sendo muito conhecido o texto, eu gostaria muito que você lesse comigo em voz alta. Amém? Vamos tentar? Então vamos lá, 1, 2, 3. Disse-lhe Jesus. O que Jesus disse? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga glória a Deus, gente. É ou não é um texto fantástico? É um texto muito forte. Vamos tentar mais uma vez? Agora só vocês, hein? Disse-lhe Jesus. Igreja, com vocês. Eu sou a verdade. Ninguém senão por mim. Quantos creem nessa palavra? Digam amém. Jesus está dizendo: eu sou o caminho. Esses dias a gente estava pensando nesse texto aqui. Eu acredito, não sei se você estava no culto, que eu mencionei que Jesus é uma espécie de ponte que nos leva ao nosso estado de origem, a nossa condição de origem, porque Adão pecou, e com o pecado, Romanos 3, 23, diz que o homem foi separado do Senhor. Então Deus tem um plano, o maior de todos os planos. O nome do plano: Jesus Cristo. Então todo aquele que recebe Jesus, aceita Jesus, em nome de Jesus, ele se coloca na presença do Pai. Por isso que quando nós oramos, nós em regra oramos: Pai, eu entro na tua presença
em nome de Jesus. E aí nós passamos pelo caminho que nos leva de volta ao nosso estado de origem, à nossa condição de comunhão com o Pai. E este caminho existem vários caminhos, não é um dos caminhos. Jesus disse, artigo definido, eu sou o caminho, é o único caminho. Cuidado com essa ideia, e às vezes a gente escuta frases aí fora assim: todo caminho leva a Deus. Não, senhor, não, senhor. Caminho que me leva a Deus se chama Jesus Cristo. Diga glória a Deus, irmãos. É através de Jesus que eu consigo acesso a Deus, acesso ao Pai. Então nós já vimos que Jesus é o caminho, Ele também é a verdade. E eu, inclusive, ministrando aqui, aí eu acredito que já tem um tempo, eu já expliquei o que seria que é a verdade, porque o próprio Jesus diz ser Ele a verdade. Em João 8,32, o versículo é famoso, a Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Orando pelos discípulos em João 17,17, Jesus diz: Pai, santifica-os na Tua palavra, a Tua palavra é a verdade. Em João, no capítulo 1, Jesus e a palavra de Deus declara que tudo que foi feito por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito seria feito, porque ele é o verbo que se fez carne e habitou entre nós, e ele sempre existiu desde o princípio. Fique em paz, eu estou indo rápido assim, porque é só uma introdução, é para você entender que Jesus, a verdade e a palavra são a mesma pessoa. Quem está entendendo, diga amém. Então, quando o texto diz, conhecereis a verdade, quem é a verdade? É a palavra. E quem é a palavra? É Jesus, o verbo que se fez carne, verbo é palavra, que se fez carne e habitou entre nós. Quando eu conheço Jesus, João 8,36, verdadeiramente eu passo a ser livre. Diga glória a Deus, igreja. Então nós estamos vendo Jesus, a declaração de Jesus. Ele diz: eu sou o caminho. Ele diz agora: eu sou a verdade. E agora eu quero gastar uma energia maior nesse terceiro item, em que Jesus declara: eu sou a vida. A vida. Ele está dizendo: eu sou o caminho. O que mais que Jesus é? A verdade. O que mais que Jesus é, igreja? A vida. Você pode repetir comigo dizendo: Jesus é vida. De novo, Jesus é vida. Escute, irmãos, olhando aqui para mim, quem tem Jesus tem a vida. Quem não tem Jesus não tem a vida. Vamos de novo, porque essa introdução tem que ficar baseada, tem que formar uma base no nosso coração, porque tudo que eu vou pregar hoje aqui vai ser em cima dessa verdade. Jesus está dizendo: eu sou a vida. Quem tem Jesus é que tem a vida. E quem não tem Jesus não tem a vida. Gente, e quem não tem a vida está o quê? Vocês estão com receio? Mata, pode matar, não é problema. Está morto, irmãos. Olha, Jesus está dizendo: eu sou a vida. Quem tem Jesus tem a vida, e quem não tem Jesus não tem vida, e quem não tem vida está morto. É importante você entender esse raciocínio, porque o que eu vou pregar agora está em cima dessa verdade, dessa declaração poderosa de Jesus. Quem aqui já é de Jesus, já entregou a sua vida para Jesus? Diga glória a Deus. Então você tem a vida. Você está vivo de verdade, você tem um caminho, você tem a verdade com você, você tem a vida com você. Diga amém, igreja? Agora, nós estamos aqui numa quarta-feira para orar pela nossa família. Eu acredito que não estarei errando se eu disser a vocês que alguns deles, parentes, familiares, não têm Jesus. Por enquanto, diga amém? Então, se eles não têm Jesus, eles não têm a vida. Então, se eles não têm a vida, eles estão mortos. Vocês estão entendendo a linguagem? Por que é importante entender isso? Porque o tema da mensagem de hoje é:
Coloca aqui para a gente. Qual que é o tema da mensagem dessa tarde aqui de quarta-feira para vocês? A gente está entendendo que Jesus é a vida, quem tem Jesus tem a vida, quem não tem Jesus não tem a vida, então se eu não tenho a vida, eu estou morto, estou precisando de vida. Como ressuscitar um morto? Não é uma fórmula mágica, é uma palavra que eu quero conversar um pouquinho com vocês, partindo do ponto que quando a gente se reúne numa quarta-feira na igreja, a gente o faz para orar pelos nossos parentes. Em regra é isso que a gente faz. E o que a gente quer que aconteça com eles? A gente quer que eles conheçam Jesus. Não é isso, gente, em regra? A gente quer que eles se entreguem a Jesus. A gente quer que eles se convertam. A gente quer que eles abracem a vida. E depois, assim como aconteceu conosco, depois que eles conhecerem a vida que é Jesus, uau, eles vão sair da condição de mortos para Deus, como para mortos para o pecado e vivos para Deus. Só que até que isso aconteça, eles não têm a vida ainda. Que nós estamos aqui orando para isso mudar. Diga glória a Deus, irmão. Estamos aqui orando para isso mudar, mas eles ainda não têm a vida. Então, se não tem a vida, preciso que você me acompanhe. Eles estão mortos. E agora nós vamos fazer uma comparação, guardadas, pelo amor de Deus, as proporções aqui, as devidas proporções, com alguns milagres de ressurreição na Bíblia Sagrada. Tem várias situações em que pessoas foram ressuscitadas, trazidas da morte para a vida, literalmente. Amém, pessoal? Eu poderia, e confesso a vocês que tive até um pouco de dificuldade, porque são tantos os exemplos. Você quer ver um famoso? Lázaro. Lembra de João 11, quando Jesus está na frente do túmulo de Lázaro, e Jesus diz para Marta, a irmã do Lázaro, que estava morto, tira a pedra. Mas Senhor, já é de 4 dias, já cheira mal. E Jesus puxa a orelha dela, mas não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Então já dá um exemplo lindo, mas não é o que eu vou usar hoje. Em Lucas 7, a Bíblia conta também outro exemplo, do filho da viúva de Naim. Então, se ela era viúva, já havia perdido o marido, e era o único filho dela, e o texto fala de um cortejo, uma espécie de velório, o pessoal carregando, imagina, carregando o corpo, e todo mundo chorando, uma mãe inconsolável. Aí vem Jesus e toca o esquife é o caixão, uma espécie de caixão, onde o menino estava deitado. Imagina, Jesus interrompe o cortejo, interrompe o enterro, e aí Jesus ressuscita o menino. Eu acredito que uma turma deve ter dado no pé, correndo, assustado ali, mas aquela mãe, você consegue pensar naquela mãe, que chorava de tristeza, inconsolável, agora ela abre um sorriso, e aquelas lágrimas que eram de tristeza, agora são lágrimas de alegria. Afinal de contas, o seu filho estava morto e agora está vivo. Diga glória a Deus, irmãos. A ideia, claro que aqui eu estou usando exemplos que aconteceram realmente, fisicamente, pessoas foram trazidas da morte para a vida, mas a ideia hoje ela é espiritual. Então eu preciso que você me ajude na mensagem de hoje, acompanhando a minha intenção e a intenção do Espírito Santo por detrás dessa palavra. Temos pessoas na nossa casa, na nossa família, que precisam de vida, que precisam ser ressuscitadas, trazidas à vida. Como é que eu faço isso? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Será que há algum tipo de cooperação que eu posso dar para que a vida de Deus alcance a minha família? Eu penso que sim. Diga amém, irmãos? Sim, eu penso que sim. Por isso eu separei 3 milagres, e eu entendo ser milagres de vida,
de pessoas trazidas da morte para a vida. E destes 3 milagres, obviamente, isso é de propósito que eu separei estes 3, porque eu entendo que com cada um deles nós aprendemos e recebemos, me acompanha aqui, irmãos, ó, uma chave de Deus. Você entende o que eu quero dizer com uma chave de Deus? Para que serve uma chave? Uma chave, em regra, serve para abrir e fechar. Vamos falar de porta, por exemplo. Abre e fecha outras coisas, cadeado, mas uma porta. E uma chave é uma revelação de Deus. Uma chave, ela é capaz de tirar você de um ambiente e levar você para o outro, porque é assim na nossa casa, ambientes são separados por portas, sala da cozinha, do quarto, portas, e se elas estiverem fechadas, você não consegue mudar de ambiente, se você não tiver a chave certa. Quando a gente recebe uma revelação do Senhor, a gente recebe uma chave capaz de nos tirar de onde estamos e nos levar para um novo ambiente em Cristo Jesus. Quem está me acompanhando, diga amém. Toda palavra que o Espírito Santo sela no seu coração, ela funciona como uma chave. De posse daquela informação, daquela revelação, você pode entrar em um novo de Deus para a sua vida. Você pode dizer amém, irmãos? Pois eu entendo, eu creio do fundo do meu coração que isso pode acontecer aqui nessa quarta-feira. Amém? Diga amém. 3 tipos. O que eu faço para ressuscitar mortos dentro de casa? Qual que é a minha cooperação no projeto? Bom, vamos colocar no telão. Número 1, primeira coisa. Eu ressuscito morto orando. Você pode dizer assim comigo? Orando. Tem eu e mais 2 aqui só. Vamos tentar de novo? Orando, 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 orando. Se você quer ver alguém sendo trazido da morte, eu acho que eu vou até melhorar isso aqui, senão daqui a pouco a pessoa já está pensando numa sessão esquisita, né? Se você quer gerar vida, vamos colocar assim, dentro da sua casa, levar vida para um parente que está morto no pecado, acho que assim fica melhor colocado. O que eu faço, pastor? Primeira coisa, pessoas são trazidas à vida quando nós oramos. A oração tem poder, igreja. Mas é interessante, muito se fala da oração na igreja, muito se lê sobre oração, existem vários bons livros sobre o tema, muito se prega sobre oração, mas a oração, ela só vai funcionar se praticada, como qualquer coisa na Bíblia. Quando é que a coisa vai funcionar? Quando orarmos. Perceba que eu posso saber tudo de oração, mas se eu não orar, não vai resolver o problema. É igual fazer um curso sobre como andar de bicicleta. Eu posso conhecer todas as engrenagens, eu posso conhecer tudo sobre bicicleta, desmontar, montar, mas quando é que eu vou conseguir andar? O dia que eu subir em cima e praticar. Eu tenho que praticar, eu tenho que orar. A história está em Atos 9:36. Vamos dar uma lida? É uma história de ressurreição. Todas elas são histórias de ressurreição. Atos 9:36 em diante. Diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita. Grave o nome dela. Como é que ela chama? Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Então, tanto faz você chamar de Tabita ou você chamar de Dorcas. O nome é o mesmo. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu, naqueles dias, que enfermando ela, olha que triste, morreu. O que aconteceu então com Dorcas? Morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto, quer dizer que até lavaram o corpo, todo um procedimento já para sepultura. Então,
está o corpo lavado, levaram lá para o quarto, deitaram ela na cama, estão preparando o corpo agora para enterrar o corpo. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se, Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto, lá onde o corpo dela estava, né? E todas as viúvas o rodearam, chorando, mostrando as túnicas e as vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Você consegue imaginar essa cena, gente? O Pedro chega, e quando o Pedro chega, claro, o clima é velório total, está todo mundo chorando, está todo mundo pranteando, e pelo jeito ela era muito amada, Dorcas, né? Porque as pessoas rodearam Pedro, olha aqui, ela fez essas vestes, ela fez essa roupa, mostrando ali as roupas e as vestes que ela havia feito. E aí no versículo 40 diz assim: mas Pedro, fazendo-as sair a todas, agora sublinha essa frase, pôs-se de joelhos e o que, igreja? Orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou, e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a viva. Diga glória a Deus, irmãos. E foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. Diga aleluia. Gente, eu estou aqui eu já disse para vocês que eu leio a Bíblia, William, eu leio a Bíblia e eu viajo mesmo. Eu já estou no quarto de Dorcas aqui, ó, Tabita. Irmão, não é sessão espírita não, tá, irmãos? Estou mostrando para você que eu entro na história. E eu fico vendo, primeiro, irmãos, como pastor, eu leio esse texto e fico pensando como a gente tem que estar preparado. Se você está envolvido com a obra de Deus, com o ministério, como a gente tem que estar preparado. Que essa mulher morre, irmãos, e vão buscar o Pedro em outra cidade. Aí chegam no Pedro e dizem assim: olha, nós estamos com um problema na cidade tal, e queríamos que o senhor fosse com a gente lá. Qual que é o problema? O problema é uma unha encravada. Não, morreu lá uma irmã lá. A visita é difícil de fazer, irmão. Vocês conseguem me acompanhar? Outra visita complicada de fazer. E o Pedro, irmão, ao invés de arrumar, então, morreu, então, não vai dar para ir, nós estamos meio ocupados. Não, Pedro, vamos embora. E na hora que ele chega lá, está morta mesmo, o clima é de velório, está todo mundo chorando. Ele sobe até o quarto, rodeiam o Pedro, mostram as vestes dela e tal, e o Pedro diz: então tudo bem, já entendi, eu preciso que vocês saiam agora, porque eu preciso falar com Deus. Não há que se falar em ressurreição, não há que se falar em a gente projetar vida na nossa casa, na nossa família, se nós não nos colocarmos de joelho e orarmos por aqueles que estão mortos dentro de casa. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Tem alguém sem vida na sua casa? Pastor, meu filho, ele ainda não tem a vida que é Jesus. Meu marido, a minha esposa, meu parente, ele ainda não tem a vida que é Jesus. Ou às vezes, irmãos, tudo que eles conhecem é a religião, é a igreja, é uma estrutura, é um sistema religioso, mas isso, acredite, está distante de conhecer Jesus. Jesus é a vida. Amém, igreja? É a vida. Então, se nós quisermos ver a vida entrando nas nossas Dorcas e Tabitas, nós precisamos fazer o que o Pedro fez no versículo 40, fazendo-as sair a todas. Que frase linda! Pôs-se de joelhos e orou.
Irmãos, às vezes a gente é bom para descer a lenha na nossa família, parentes, aqueles que estão mortos. Porque esse não presta, não quer saber de nada, não muda, não ajuda, não isso, não aquilo. Quantas vezes você já dobrou os seus joelhos para orar por ele? Perceba que essa não é uma prática só para dentro da igreja. Pastor, eu faço isso toda quarta-feira. Não, é você entrar no seu quarto, dobrar o seu joelho. Meu Deus, eu lhe peço. Eu não sei o que Pedro orou, e fico pensando, ainda bem até que a descrição da oração não está aqui, porque isso ia virar uma idolatria dessa oração, ia virar um quadro dessa oração, as pessoas iam fazer disso uma coisa tão decorada, a oração da ressurreição. A Bíblia diz o que ele orou. A Bíblia diz que ele orou. Qual é o ponto? Você quer levar vida para alguém que está morto dentro da sua casa? Ore, ore. Ore por essa pessoa diante de Deus. Amém? Número 2. O que mais que eu posso fazer para ressuscitar alguém dentro de casa? Como ressuscitar um morto dentro de sua casa? Profetizando. E aí eu tenho que te explicar direito o que é profetizar, porque é uma confusão aqui. Profetizar, e eu vou falar segundo a minha pequena luz que eu tenho. Eu já fiz alguns estudos sobre os dons espirituais, 1 Coríntios 12, já li alguns livros, mas há quem discorde de mim no que eu vou dizer. As pessoas confundem profetizar com revelar. É verdade que se você ler o texto de 1 Coríntios 12, onde estão os 9 dons espirituais, não existe a palavra revelar. Mas onde é que a revelação, como se faz, como se conhece hoje na igreja, onde é que ela entra? Porque ela existe, há um dom do Espírito Santo. A palavra do conhecimento. Existe a palavra do conhecimento, existe a palavra de sabedoria, existe o falar em outras línguas. Estes 3 dons estão ligados a dons de falar. Mas existem dons de poder e existem dons de saber. Todos eles em 1 Coríntios 12, mas tudo bem, isso é objeto para a gente um dia estudar, e nos permitindo aqui o Espírito de Deus. Qual que é o ponto? Profetizar não é revelar. Profetizar é você ser usado com a palavra de Deus na sua boca, é falar o que Deus está mandando você falar. Isso é profetizar. Falar, liberar palavra de Deus. De novo, o que é profetizar, igreja? Falar palavra de Deus. Só mais uma vez, profetizar é o quê? Falar a palavra de Deus. Não é o que você acha. Isso é um problema muito sério. Parece uma coisa tão simples, mas isso é muito sério. Dentro da nossa casa, quando nós olhamos para os nossos mortos, nem sempre nós liberamos a palavra de Deus, porque nós somos tomados por algumas emoções e sentimentos, e nós falamos o que a gente pensa, o que a gente acha, o que no nosso entendimento eles precisam de ouvir. Eu coloquei ele no lugar dele, pastor, e ainda fala assim, tipo, cheio de razão. Mas não é isso que ressuscita um morto. A primeira coisa que traz vida para uma pessoa é oração. Pastor, eu tenho orado por aqueles que estão sem vida dentro de casa. O que mais que eu posso fazer? Você pode e deve profetizar sobre eles. Todos conhecem o texto de Ezequiel 37. Vamos lembrar? Não vamos ler todo ele por causa do nosso tempo, mas vamos lembrar. Versículo 1, Ezequiel 37, 1. É o vale dos ossos secos, né, gente? Olha só que texto fantástico. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito, e me pôs no meio de um vale, e este vale estava cheio de quê, igreja? De ossos. Gente, o que é um osso? Osso é uma pessoa sem vida mesmo, que aqui não tem nem o corpo, gente. Lá, a Tabita ainda tinha um corpo.
Aqui é um amontoado de osso, o negócio está mais complicado, mas vai piorar um pouquinho. Dá, pastor, para piorar? Dá, olha aqui, ó. Me fez andar ao redor deles, eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e agora estavam sequíssimos. Qual que é o ponto? Por que a Bíblia faz questão de apontar isso? Porque, irmão, tem osso seco e tem osso sequíssimo. Tem parente seco e tem parente sequíssimo. Tem osso e tem osso, muito bem explicado, né, irmão? E tem osso, aquele que você diz assim, mas rapaz, isso aqui está sequíssimo. Ruim de ter vida um negócio desse aqui. E aí Deus pergunta para o profeta, e aí, poderão viver estes ossos? E ele responde, Senhor Jeová, tu sabes. Então ele me disse, escute o versículo 4, sublinha a frase aí, ó. Profetiza sobre estes ossos. Essa frase é forte. E diz-lhes, diz o que para os ossos? Ossos secos, ouvi a palavra do pastor, é isso, igreja? Não, ouvi a palavra do Senhor. Irmão, é que a gente está tão habituado com o texto, e isso aqui é uma visão de Ezequiel, e às vezes a gente não para pensar na loucura que é o texto, no absurdo que é o texto, em quão doido é o texto. Olha só, você consegue imaginar? Você passa de carro ou a pé, andando, e aí você encontra alguém batendo um papo com osso. Imaginou? O osso. Assim diz o Senhor. Irmão, é complicado de você querer entender um negócio desse. Você vai passar e vai ver alguém dizendo assim, então, osso, assim diz o Senhor para a tua vida, viu, osso? A pessoa vai passar e diz assim, tadinho, tá vendo, ó? Tá indo demais na igreja, fica desse jeito assim, lelé da cuca, ó. Já bateu a cabeça, vamos mandar internar, já não tá legal da cabeça, fanático, ficou doido, ficou biruta. Eu avisei. Porque todo crente mesmo, assim, tutano, é meio doido, irmão. Irmão, a gente fala com dor, com doença, a gente repreende problema. As pessoas, acontece alguma coisa, não, em nome de Jesus, está repreendido isso aí, esse mal vai embora. As pessoas olham para a gente e dizem assim, é que a gente já está tão habituado com essa vida de fé, e para nós isso é tão normal, o sobrenatural passa a ser normal, que a gente esquece de pensar como um dia a gente pensou, porque a Bíblia diz que para aquele que é natural, as coisas do Espírito parecem loucura. É loucura. Cara, você tá indo, como é que você orou mesmo? Não, eu orei em nome de Jesus, para a vida de Deus entrar no meu cunhado. Aí você, mas ele está morto? Ele está, irmão, eu acabei de cruzar com ele ali, ele não entendeu nada que você falou, mas você que é crente, você entendeu a linguagem. Olha o que a gente fala um para o outro, fulano está na carne. Você acha que, a gente sabe o que é isso, o outro pensa que está andando em cima do acém, pisando na picanha. Uma linguagem que é espiritual, está amarrado. Você olha assim, o que, cara? O que é isso que você está fazendo? Amarrando quem? Mas é a nossa linguagem de fé. Você pode dizer amém, irmãos? Aí você passa num vale, que já não é um lugar bacana, e aí no vale, o Senhor faz ele examinar o vale e pergunta, e aí? Aí ele diz, são ossos, dá uma examinada. O negócio está pior do que eu pensei, porque não só estão secos, eles estão sequíssimos. O negócio está difícil aí, hein? Porque a gente tem parente assim, tem uns ossos que até traz você na porta da igreja, ele não pega no pé, ele ainda diz assim, bem, que hora que eu venho te buscar? Ele não entra, mas que hora que eu venho te buscar? E aí, na hora que vem te buscar, diz assim, como é que foi o culto? Você diz, não foi benção e tal. Ele não entra, é osso, precisa de vida. Agora tem uns que dizem assim, vou na igreja, vai, não quer lá, au.
esse é sequíssimo. Esse é um milagre, ele está precisando mesmo de um encontro com Deus, assim, de vida. Mas seja seco, seja sequíssimo, o nosso Deus é poderoso para trazer a vida àqueles que estão mortos, e nós somos prova disso. Nós estávamos mortos, e Jesus nos alcançou. Agora, além de orar, o que eu posso fazer? O texto diz, ministra sobre os ossos. Pastor, eles não escutam, é por isso que eles são ossos. Osso não tem ouvido. O Senhor não disse para o profeta Ezequiel, não, fala com eles que eles vão te ouvir, que eles vão... Não, não é esse o caso. O problema não está em você esperar ou não a resposta, mas a palavra de Deus, ela precisa ser liberada da sua boca mesmo assim. E escute, pelo amor de Deus, não entenda errado. Eu não estou falando para você sair daqui e ficar agora pegando no pé de todo mundo lá que é osso na sua casa. Tem que ir para a igreja, tem que ir para a igreja. Não, ninguém aguenta isso. O que eu estou falando é espiritual. É óbvio que quando a porta abre, você tem oportunidade, você pode pregar. Mas não é esse o ponto é você liberar a palavra. Deus, eu declaro, meu filho é uma bênção. É herança do Senhor. A Bíblia não diz isso? Diz ou não diz? A Bíblia diz que os nossos filhos são como flechas na aljava do valente. Aljava é aquele canudo que o arqueiro usa. Olha que bonito, os filhos são herança de Deus. Os filhos, para mim isso é fantástico, isso que a Bíblia diz, porque é exatamente isso. Se dependesse de nós pais, pai ou mãe, a gente deixava a flecha na aljava por resto da vida. Mas o propósito da flecha não é permanecer no canudo. Um dia o arqueiro vai enfiar a mão nessa flecha, nessa aljava, pegar a flecha, esticar ela e dizer assim, filhão, papai te ensinou, mamãe crê em Deus, vai com Deus. E aí você ora, crê na educação que você deu, num Deus que guardou você e que vai guardar o seu meninão, que vai guardar a sua meninona, e a alegria do arqueiro é ver a flecha acertar na mosca, na vida. Diga glória a Deus. Agora, nós precisamos falar, ministrar, liberar a palavra. Ele pode estar te dando dor de cabeça hoje, mas você não vai dizer, ei, você é um problemático mesmo, né? Capetado, não sei nem quem você puxou. Que conversa que é essa? Você vai liberar a palavra de Deus. Você é bênção, você é herança de Deus, você é minha flecha. Você não nasceu para me envergonhar, você nasceu para me trazer alegria. Filho, você ainda vai acertar o alvo, em nome de Jesus. Você ainda vai, isso não é sermão, isso é profetizar. Ô seu osso seco, ouvi a palavra do Senhor, ouvi a palavra do Senhor. E tem palavra do Senhor para tudo que a gente passa. Você enfrentou uma luta, está seco, está sequíssimo, palavra do Senhor. Você está orando e você está liberando, não é o que você acha, não é o que você pensa, não é o que você sente, é o que está escrito. É isso que vai gerar vida no seu vale. Diga glória a Deus. Orando, profetizando e finalmente amando. Diga amém, irmãos. Está fraquinho, amém. Diga amém, irmãos. Amando. Um tempo atrás, eu ministrei aqui sobre um jovem chamado Eutico. Acho que alguns vão lembrar. Atos capítulo 20. Vamos ler essa história? Vamos lembrar dessa história? Uma história fantástica cá entre nós. Alguns não conhecem a história, por isso eu vou ler a partir do versículo 7. Atos capítulo 20, a partir do verso 7. Diz assim: no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. O culto demorou, e havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu
do terceiro andar, gente, vê se pode, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo. E olha o problema: foi levantado morto. Consegue imaginar a cena? Paulo está pregando. Aqui eu já aprendo de cara que nem sempre a culpa da turma dormir na igreja é do pastor, porque pensa num pastor bom, Paulo, às vezes né, irmãos? Tem uma turma também que é quase uma canção de ninar, mas o apóstolo Paulo está pregando, e um jovem chamado Eutico, ele está sentado na janela. Já não é lugar de sentar, imagino eu que o lugar devia estar lotado, mas ele está sentado na janela pescando. Sabe o que é pescar, gente? Ele está pescando. Uma hora dessa foi e não voltou, gente, e ele caiu do terceiro andar do prédio, pof, lá embaixo. Quando levantaram ele lá para ver, misericórdia, o jovem perdeu a vida, morreu. Eu penso que se fosse outro no lugar de Paulo, continuaria dizendo mais ou menos assim: vocês estão vendo? É o que acontece com quem dorme no meu culto. Olha o pavor, olha o terror, porque tem uns pastores assim, terroristas, né, irmão? Olha aí, dormiu no culto, morreu, tá vendo? Dorme para ver. Paulo não. No versículo 10, eu amo esse versículo, o texto diz: Paulo, porém, primeira coisa linda, descendo. Eu acho que se a gente ficar no alto do nosso orgulho, né, do alto do nosso pedestal, claro que eu estou trazendo isso para o lado espiritual, eu acho que a gente precisa descer mais, sabe, irmãos? Se você quiser ver a vida de Deus entrando em alguns que estão mortos dentro da sua casa, vale a pena humildade. E o texto diz: inclinou-se sobre ele o jovem, e abraçando, o que ele fez, irmãos? Abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo, partindo o pão, comendo, ainda lhes falou largamente, até alvorada, até o dia amanhecer, virou vigília, e assim partiu. E olha como que termina a história: e levaram vivo o jovem, e ficaram não pouco consolados. Diga glória a Deus. Mas coloca o versículo 10 de novo. Qual o segredo aqui? Paulo não desce e dá um sermão. Paulo não desce e diz: vai dormir em casa, não é lugar de dormir na igreja. Não, as pessoas que estão mortas em casa, elas não precisam disso. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Olha, a dificuldade é descer, e Paulo faz o quê? Abraça aquele jovem. Eu penso que se a gente decidir, mas irmão, direto eu recebo pedido de oração: pastor, estou com um problema familiar. Esses dias eu recebi um de fora aqui também, de tudo que é lugar vem, irmãos. Meu filho, pastor, descobri, meu filho está envolvido no homossexualismo, como é que eu vou fazer? Minha filha, não sei mais o que. E aí você fica com o coração, às vezes é droga, às vezes e os corações dos pais ficam assim cortados. Pastor, o que eu faço? Minha intenção já é colocar ele para fora, colocar ela para fora de casa. Você, pelo amor de Deus, primeira coisa que você tem que fazer é amar o seu filho. Sério, pastor? Com toda a convicção do mundo. É amá-lo porque é o filho que Deus te deu, é a sua filha. Separe a pessoa do comportamento. Você consegue compreender o que eu estou falando? Separe a pessoa do comportamento. Por mais que a gente não concorde com um comportamento, cuidado para que você não coloque a pessoa junto com o comportamento, diz assim: não, eu não amo você. Não, eu sempre vou amar, meu filho é filho. E Deus já nos amava estando nós mortos nos nossos pecados. Jesus morreu por nós e a gente não era crente. Vocês estão me acompanhando, irmãos? Então esse espírito a gente tem que carregar com a gente. Primeira coisa é amá-los. Tudo começa com esse poder que Deus nos deu. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que Deus fez? Deus amou, e amou tanto, que se doou, porque a gente merece. Ô irmão, fala sério,
É ruim, hein? Não merece isso não. Mas Ele nos amou sem que a gente merecesse. Esse amor de Deus constrange. Quem está entendendo, diga amém. Você está com um problema dentro de casa, filho morto, morta no pecado. Primeira coisa, não deixa o inimigo te enganar. Não enxergue, ele não é o inimigo. Ela não é o inimigo. A nossa batalha não é contra a carne, contra sangue, está tudo na Bíblia. A batalha é espiritual. Cuidado para você não perder para sempre seu filho e sua filha. Cuidado para você não perder para sempre o seu parente. Se você não entender o que eu estou ministrando aqui agora, e não decidir amá-lo incondicionalmente, pode ser que você nunca tenha acesso ao coração dele. Você é o que ele enxerga como representante de Cristo. Você é um cristão, uma cristã. Na mente dele, é assim que um cristão age, que um cristão atua, que um cristão se comporta. Então você precisa abraçar mais e julgar menos. Diga amém. Vamos tentar de novo? Você precisa abraçar mais e julgar menos. Diga amém, irmãos. Pois tem abraço, um abraço bem dado pode gerar vida até em um jovem que hoje está morto. Esse pastor está morto. Um abraço bem dado pode resolver o problema. Ore, profetize, ame. 1 Coríntios 13, nós vamos orar. Vamos colocar aqui no telão que a gente lê todo mundo junto e a gente vai orar. 1 Coríntios 13, você sabe que o capítulo 13 de Coríntios é o capítulo do amor, né? É aquele capítulo que começa ainda que eu falasse a língua dos anjos não tivesse amor, não seria nada disso valeria. Aí ele termina, esse é o último versículo do capítulo 13, né? Como é que ele termina? Será que a gente pode ler juntos, toda a igreja? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Interessante, como que na igreja a gente explora bastante a fé que transforma as pessoas, né? Não, pastor, minha família vai mudar, porque eu tenho muita fé, e aí tem que ter mesmo. Mas você quer um ingrediente mais poderoso que a fé? O amor. E se você no coração decidir amar a sua família, você vai ver como o amor de Cristo constrange. Como o amor de Cristo constrange. Você recebe essa palavra? Vamos aplaudir Jesus por ela, em nome do Senhor. Aplauda Ele. Vamos ficar de pé. Vamos orar pela nossa casa. Você pode ficar de pé onde você está. Em nome de Jesus. Vamos apresentar a nossa família ao Senhor. Coloca a mão no teu coração. Pai, em nome de Jesus, comigo eu tenho homens e mulheres que creem na tua palavra, que recebem a tua palavra com o coração aberto. Meu Deus, nós entendemos que essa ministração vem de ti. Nós entendemos que esta palavra tem sido plantada pelo Senhor no nosso coração. E nós somos extremamente gratos a ti, Senhor. Meu Deus, e nesse momento nós começamos a interceder pela nossa casa. Aí onde você está, começa a orar pela tua família, começa a liberar uma palavra, começa a liberar agora, querido, uma bênção para o seu lar. Você pode orar por eles, você pode profetizar sobre a vida de cada um deles, e você pode, e penso eu, deve amar cada um deles, porque isso é poderoso, são instrumentos que Deus nos deu, ferramentas que podem gerar vida naqueles que até então estão mortos, estão perdidos. Meu Deus, eu uso o teu poder, a autoridade do teu nome, eu digo espírito de morte, eu digo esse espírito do inferno que vem para causar contenda, discórdia, em nome de Jesus eu te repreendo, em nome de Jesus eu lhe ordeno, solta esta pessoa
pessoa, larga esta vida, larga este casamento, larga esta família, em nome de Jesus. Essa pessoa, meu Deus, que não consegue se controlar, que não consegue, meu Deus, colocar um limite no seu temperamento descontrolado, em nome de Jesus eu repreendo este mal, que faz com que esta pessoa perca, meu Pai, condições e fale, meu Deus, de coisas das quais ela se arrepende depois. É um descontrole emocional muito grande, é um destempero emocional muito grande. Eu digo: Satanás, em nome de Jesus, eu te repreendo agora, eu ordeno, sai desta casa, largue esta família, largue este casamento, a vida daquele filho, daquela filha, com aquela prática errada, é verdade, aquele comportamento que não condiz com as escrituras, que não condiz com a palavra, que fere o evangelho. Em nome de Jesus nós repreendemos e dizemos: sai, solta, diga: sai, querido, manda embora, usa as armas que Deus te deu, dizendo: todo mal, todo espírito de morte na minha casa, toda falta de vida, toda falta de alegria no meu lar, eu repreendo e ordeno: sai em nome de Jesus, vai embora. Meu Deus, nós oramos pela nossa casa. Se você puder, diga até o nome dele, o nome dela. Você tem orado por quem? Diga o nome dele. De Jesus, eu cubro a vida dele, profetizo sobre a vida dela, em nome de Jesus, e libera a palavra, querido, libera a palavra sobre a vida dela, libera a palavra sobre a vida dele, libera a palavra, em nome de Jesus. Cerca ele, Jesus, cerca ela, Jesus. Meu Deus, nós oramos e clamamos, meu Pai, por uma intervenção do Senhor. Nós oramos e clamamos, meu Deus, por uma intervenção do Pai. Nós oramos e clamamos, meu Pai, cerca mesmo, assim como o profeta liberou a palavra sobre ossos, nós liberamos a palavra do Senhor. Filhos são herança do Senhor, o casamento que Deus uniu, homem não vai separar. Em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Diante desta crise financeira, diante desta luta financeira profissional, que tem abalado a casa, que tem abalado o casamento, que tem abalado a família, eu digo: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Em nome do Senhor é a nossa oração. Nós chamamos a existência e declaramos nossa casa com vida, em nome de Jesus. A vida de Deus na nossa casa e na nossa família. Levante as mãos em direção do seu lar e diga: em nome de Jesus, eu profetizo, eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e a minha casa, vivos para a glória de Deus, andando em novidade de vida, gastando a nossa força, a nossa energia com as coisas do Senhor, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Jesus. Oh glória, amém? Pode sentar em nome de Jesus, queridos. A vida de Deus no seu lar, na sua casa, na sua família, é o que nós declaramos nessa tarde. Se você trouxe a sua ajuda, pegue na mão, por favor, envelope de dízimo, de oferta. Hoje é quarta-feira, os irmãos estão passando aí, eu falo com aqueles que estão nos acompanhando em casa. E se você está em Cuiabá, onde nós estamos, aqui no estado do Mato Grosso, saiba que nós estamos no bairro do CPA 4, na avenida Tuiuiu, número 1, e se você mora por aqui, você está convidadíssimo a acompanhar os nossos cultos. Quarta e sexta nós temos reuniões 8 da manhã, 8 da manhã, 5 da tarde e 7 da noite, quarta e sexta. Na segunda tem 5 da tarde e 7 da noite. E no domingo eu faço 4 reuniões aqui na igreja, 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde, agora eu descobri por que eu estava com 4 da tarde na cabeça, né? Então vamos de novo, domingo, 7:30 da manhã, 10 da manhã, 4 da tarde e 6 da tarde, inclusive
Domingo agora é Santa Ceia do Senhor. Estão todos convidados. É dia de nós nos assentarmos à mesa com o nosso Jesus, participarmos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo e renovarmos a nossa comunhão, nosso compromisso com Deus. Você que está nos acompanhando em casa está convidado. Bem, enquanto os nossos irmãos aqui na igreja preparam ajuda, fidelidade, saiba que você em casa também pode nos ajudar. Como? Você pode fazer um depósito, você pode fazer uma transferência bancária online. Muitos têm preferido inclusive fazer assim a ajuda. As contas estão aparecendo aqui no telão para os que estão aqui presentes, mas para você que está nos acompanhando em casa, na descrição do post nós temos os bancos, as contas. Escolha o melhor banco que lhe satisfaça, né? Que lhe ajude aí, e aí você faz seu depósito, a transferência, sua ajuda, sua oferta, sua doação, e não esqueça de nos enviar o comprovante para o nosso controle interno. O comprovante você pode mandar para o telefone de WhatsApp nosso, né? Que é o 6565, é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, 65, e aí o número do Zap é o 99255 2568, né? Mais uma vez, 99255 2568. Que Deus abençoe o pessoal de casa. Vamos orar, pessoal que está em casa, irmãos. Vocês que estão aqui presentes, levanta a mão assim, por favor, me ajuda nessa prece aqui agora. Pai, como igreja, nós enviamos uma bênção para aqueles que estão em casa, onde quer que essa pessoa esteja. Meu Deus, que ela seja alcançada por essa prece, por esta bênção. Meu Deus, nós temos ministrado e aprendido, orando, profetizando e amando. Nós podemos gerar vida dentro do nosso lar. Em nome de Jesus, abençoamos a todos. E a igreja aqui de Jesus diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, Ele merece. Deus abençoe o pessoal de casa.